A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Fazem críticas e outros que dedicaram seus estudos de mestrado e doutorado a este filósofo, conseguir compreender e abrir o meu pensamento para Deleuze. Então, sugestão àqueles que estão iniciando ou têm interesse, tá? Esse autor, o Alberto Valandi, ele escreveu, a tese de doutorado dele são sobre os desconstrutores e sobre os filósofos contemporâneos. Então, é início, é aquela leitura do principiante. Aqui eu tirei alguns conceitos, né, que serão a base da nossa exposição. Tem uma obra também na biblioteca da PUC que é sobre o pensamento filosófico dele, é uma obra bem mais nível de mestrado e doutorado do pessoal da filosofia, também procuramos os conceitos. Mas enfim, o pensamento dele, o que ele nota no pensamento filosófico dele, tá? Ele começa falando que existe que o pensamento filosófico sempre esteve muito ligado à ideia da religião e da opinião, do senso comum. Então a proposta inicial dele é tirar a filosofia do conceito do ser está ligado a uma transcendência de Deus, né? Então ele exclui a primeira parte do pensamento dele totalmente da religião. E o segundo momento também ele fala da questão da opinião do senso comum, ele exclui também a ideia da democracia, exclui a ideia da opinião pública, exclui a ideia da mídia. Então ele parte da construção que a filosofia em si é um pensamento extremo e pode ser considerado como purista. O que ele traz em especial? Ele constrói todo o pensamento através de duas doutrinas. A doutrina do ser, com base na filosofia da natureza, ele retoma as ideias aristotélicas de natureza, e a doutrina do pensamento, que nada mais é uma continuidade dessa doutrina do ser, em que ele tem por base essa filosofia da intuição, que eu não, confesso, ficou em branco, não consegui entender o que esse filosofia que nós vamos estudar. Vocês vão falar do corpo sem órgãos? Vamos lá. Tá. Isso está diretamente relacionado ao corpo sem órgãos. Tá. Se há um corpo sem órgãos que está ali, portanto, antes do sujeito chegar, por exemplo, então vou tentar sem antecipar muito, mas para dar uma ideia do que é isso. A família, para ele, não é um local social, como é, por exemplo, para o Rousseau, para o Kant, até para o Adorno, e necessariamente para o Freud. Para o Deleuze é um corte, né, dentro do nosso social das muitas relações que se interseccionam na formação do sujeito. E, portanto, aqui tem um grande salto que vocês vão ver o Deleuze dialogar tanto com a quântica, quanto a questão da não linearidade, quanto a questão do devir, do vir a ser, né, com toda a história da contemporaneidade. E, portanto, de novo, esse paradigma de não linearidade, que é o quê? Há muitas possibilidades no homem, e, portanto, quando eu descrevo aquele homem freudiano do Édipo, eu descrevo uma
daquelas possibilidades que pode se pôr ao homem, mas que nem sempre se dão desse modo, porque nem sempre ocorrem os papéis. O que eu tenho são projeções sociais dentro daquela figura antes dela estar ali. E quando ela passa a estar ali, imagine um homem meio cebola, né, onde ele vai ter diversos planos, os sócios, não vou avançar, eu já estou vendo os olhos aqui, você não fala, né? Não fala. E aí é onde ele que vai colocar essas escolhas do que ele quer, do outro lado, o que ele rejeita, e aí vocês vão entender também a familiaridade, da não familiaridade que a Patrícia tem no estranhamento dela com Deleuze, porque na verdade ambos são Foucaultianos com olhares distintos, e portanto, o que é inevitável aqui? A rejeição dos irmãos, né? Claro, são olhares distintos, tem um olhar freudiano sobre o Deleuze para implicar com os mortos, então vamos fazer isso. Então, qual é o sentido disso que ele põe enquanto a filosofia? Uma imanência, algo que está ali antes de estar, né? É um algo ideal, mas no mesmo sentido que é ideal, ele tem uma base de complexidade. Então é interessante, e ao mesmo tempo que é absolutamente próprio, que é desenvolvido por ele e pelo Guattari, né, pelo Félix Guattari, que é o grande parceiro epistemológico do Deleuze a partir do momento da vida do Gilles Deleuze. Uma coisa é fantástica. O encontro natural tem na base de tudo isso de Foucault. Então ele centra essas duas doutrinas, tanto a doutrina do ser quanto a doutrina do pensamento, sendo que a doutrina do pensamento é a sequência da doutrina do ser, há uma complexidade entre elas. Não tem como pensar o ser sem o pensamento e o pensamento sem o ser. Passa por dois grandes princípios, que é a tentativa de todos os autores explicar o princípio da univocidade do ser, que Deleuze busca em Spinoza, e o princípio do devir, que ele busca em Bergson, busca em Nietzsche, questão do eterno entorno, e busca também em Heráclito. Por isso que quando a gente começou a discutir nomes, e o Gustavo falou assim, Bergson, eu falei assim, Deleuze. Porque justamente o braço que vai conseguir ter um diálogo, daí mais nas nossas matrizes, com a visão do Bergson é o Deleuze. Né? Porque com o Bergson, claro que tem pontes incríveis, claro que tem, mas tu tem que estabelecer muitas delas. E no Deleuze elas estão ali. Tá? O Deleuze é considerado o único, talvez, seguidor do Bergson, discípulo. E talvez seja pela qualidade da condição de bricolado que é o Deleuze, e que para mim é uma qualidade. Para quem é cultor de método no sentido cartesiano, sem dúvida é um crime, um vício. E por mais que sejamos contra, assim, a ideia de conceituar, mas pelo menos vamos ter para tentar passar uma ideia do que é esse ser. O ser é unívoco, esse princípio da univocidade do ser, o que é isso, né? Derrida afirma que o ser ele é uno em substância. Isso foi a primeira frase que nós encontramos lá. Ser é único, existe uma única substância para tudo que existe, e para dizê-lo de uma forma sintética, sustenta-se que o ser é único. Mas ao mesmo tempo que ele é uno, tudo tem uma diferença, o devir. Ser é diferente e passível de completude. E portanto ele é diferente tão somente, olha como tu faz uma outra ponte agora entre Derrida e nada. Através de quem? Do Hegel. Ele é diferente, mas... Ele é diferente porque ele é diferente entre si. Isso. Se eu só tenho uno, eu não tenho como estabelecer a diferença. Mas ao mesmo tempo, por que é uno? Porque eu nunca vou compreender o na
leitura cartesiana, que é a leitura da significação da razão. Razão, divisão, né? Razão de 6 em 2, 3. Razão de 6 em 3, 2. Razão, divisão. Ó, Descartes. Ele é um único, mas não existe hierarquia entre os seres. Existe toda essa. Não dá para compreender um ser que é diferente do outro, separado, mas ninguém é mais importante do que ninguém. Nós não somos mais importantes do que a mesa, do que a árvore. É tudo uma coisa só. Não existe hierarquia ontológica entre os seres. Esse é o devido. E essa eterna movimento, sempre em produção, sempre alterando o que é. Isso, e aqui, e nesse ponto ele retoma, aqui vamos lembrar também o que o Gustavo nos falava na exposição do Sartre, o devir enquanto se projetar para fora. Eu não sei se vocês chegaram a ler a leitura que ele faz sobre o corpo, sobre Proust e os signos. Ele fala que o mundo está nos signos, né? Que tu tem que fazer as coisas significarem, que enquanto tu não faz as coisas significarem, o mundo não tem sentido. Então ele não ganha sentido, né? E isso, na verdade, por mais deleuziano que seja, é Sartre. E em larga medida, Heidegger. No sentido. E aí a gente ficou no impasse. Como é que a gente vai compreender uma coisa que é única, mas ao mesmo tempo é diferente? Como é que o ser pode ser o mesmo e não ser o mesmo ao mesmo tempo? Então foi Ele faz uma distinção entre ser vivo e não vivo. Ele fica, primeiro parece duro, né? Vivo, não vivo. Como plantas, animais e o ser possuem a mesma posição. Você vai completamente contra tudo que a gente vem estudando, a questão da taxar, classificar, que estamos tão acostumados a pensar. Como é que a gente vai pensar nesse mundo da universidade? Como é que o ser é uno, mas ao mesmo tempo ele é diferente e não há hierarquia? Então ele transforma essa universidade no sistema igualitário do mundo, né? Que é como ele explica a sociedade, todos os... Tem uma passagem, Isso aqui, vocês são juristas. Se nós tivéssemos entre físicos, o que diriam aqui? Que é a filosofia do carbono que Deus faz, né? É uma grande fusão disso do carbono. Não, mas a gente pode dizer que é a filosofia constitucional, né? Tem um sentido. Com certeza. Tem uma frase dele que diz assim: um mundo de paixões busca desconstruir um mundo de conceitos. E daí a gente pega a proximidade que existe entre eles, entre Foucault e Derrida, a questão da desconstrução, a questão de como é que a gente trabalha, porque na verdade assim, alguns autores dizem assim, Deleuze utiliza-se das ideias de Kant e desconstrói Kant. Outros críticos dizem não, ele aprimora Kant. Então assim, é uma contradição, a gente pegando os críticos sobre a obra dele e sobre a questão das faculdades, porque então, pensamento falando, mas ele Deleuze é kantiano? Não, ele utiliza-se das faculdades, ele desconstrói a questão das faculdades da razão. A pergunta é maior, a pergunta é, ele é kantiano? Não. Mesmo que se aproprie das categorias, ele se apropria para Kant. Ele expõe esse pensamento, como é que são as categorias do pensamento em Kant. Então a gente tem que retomar Kant lá e saber. Kant fala da sensibilidade, da imaginação, do entendimento até chegar à razão. Kant explica essas faculdades de uma forma metodológica linear. Sensibilidade, por essa ordem, sensibilidade, imaginação, entendimento e razão. Só
Só que Deleuze trabalha, e daí quando ele chega na doutrina do pensamento, ele trabalha basicamente com a sensibilidade. E é através da sensibilidade que gera a questão da estética e que ele explica a questão da arte, que é um outro ponto que a gente faz. Ele propõe um sistema igualitário e dentro desse sistema igualitário ele explica a filosofia em conjunto com a arte e com a ciência. E quando ele explica a arte, ele centra-se na questão da sensibilidade do ser. Não sei se há alguma dúvida com relação até o que foi exposto. Então, todo o pensamento dele passa por esses dois princípios, a necessidade do ser e o dever. Bom, como é que ele explica esse sistema igualitário? Ele entra, além de isolar a filosofia da religião e da opinião. Olha aí, uma coisa importante aqui destacar, tá? Só porque isso não, essa condição fenomenológica não tem ênfase no discurso deleuziano. Agora, vocês estão vendo que ela está presente, né? Quando ele diz assim, sem esse mundo sensível, né? Eu não tenho a própria um determinado naipe de possibilidades do real. Então ele admite utopia? Ele admitiria. Tanto que ele vai perceber conceitos que são inapropriáveis pelo mundo sensível. Um deles é o corpo sem órgãos, que a gente começou a falar. É um conceito completamente ideal. Não está no nível do subjetivo. Não, mas ao mesmo tempo ele vai falar em intencionalidade, num sentido completamente não kantiano. Ele não reconhece uma verdade dos sentidos, no sentido, portanto, também não kantiano, por isso que ele não é kantiano. Ele estaria mais próximo do Russell, então, na fenomenologia do Russell, do que do Kant. Só que ele se apropria dos conceitos kantianos para dialogar, enquanto o mundo tradicional, a gente falar aquela crítica da teoria crítica das escolas marxistas, ou frankfurtianas, fala o olhar tradicional, enquanto olhar do mercado, o dele, o olhar tradicional é o olhar kantiano, metafísica kantiana. Não é aquela metafísica cartesiana. E até ele é bem razoável nesses estabelecimentos. Né? Ele pode não ser razoável nos conceitos dele, como o próprio conceito de conceito, que para ele é uma coisa completamente não dogmática. Só que ele aprisiona uma zona de conceito, né? Que é muito próximo do que a gente chama de arquitetura, porque o conceito dele são possibilidades, é uma coisa completamente indeterminista, que vai completamente contra tudo que a nossa tradição filosófica chama de conceito. Desculpa. Não, que isso, prazer. Como é que ele explica esse sistema igualitário, né? Ele diz assim, bom, se o ser é o homem, não há diferença, então nós somos todos iguais. Logo, se ele está desprovido da religião e está desprovido da opinião pública. E a crítica maior deles, ele sendo assim, bom, a opinião pública é uma falsa liberdade subjetiva. É uma falsa liberdade subjetiva. Por quê? Porque estamos sempre submetidos a valores impostos pelos valores dos mais fortes, né? Da mídia, do poder. Daí remete todo o pensamento de Foucault, da ideia de que o saber que se impõe em determinada época condiciona o homem, né? Condiciona o homem a pensar. Então a opinião não é o primeiro fator que ele tenta excluir. E segundo, a religião, à medida que a religião ele traduz como sendo um falso amor pela vida. A crítica dele se dá que a religião priva o homem de sua imanência, a imanência que é própria deste ser. E ele desatribui a Deus a ideia de transcendência, que o homem é a semelhança de Deus, e que existe assim, a crítica que faz, existe a cadeirinha no céu, se você
crer em Deus, como você é igual a Deus, você tem um lugar garantido, sabe? É aqui que entra a... Desculpa. Não, pelo amor de Deus. É aqui que entra a ideia de imanência dele. Porque o ser, ele coloca a filosofia assim como se fosse separado por duas paredes. De um lado a religião. O ser não pode ser transcendental, não pode ser uma coisa além. A gente está aqui, a gente é o que é agora. É isso que eu queria citar. Além da filosofia, ele acredita numa metafísica agnóstica. Isso aqui é o diferente. É uma metafísica agnóstica. Depois do nome de Descartes, o problema não é pergunta que introduzindo E do outro lado, a opinião pública, que ele diz que também tu não pode ser o que os outros impõem para ti, faz parte. Tu tá nesse meio, tu tá sempre no eterno devir, sempre em troca, sempre em movimento, em crescimento, mas tu não é aquilo. Tu é a reação. Tu é a reação àquilo. Tu participa do meio e tu reage no meio de alguma forma. Então ele separa o ser dessas duas coisas e analisa o ser como ser imanente, ser como ele mesmo. E ao mesmo tempo ele retoma um olhar místico. Isso é Heidegger. Porque é claro, né? E em larga medida é comum com diversas teorias também astrológicas. E pode ser comum também na teoria do direito, né? Esses valores que ele diz que a gente não pode ser apenas esses valores impostos, códigos. Falar em princípio é fácil, concretizar Eu fiquei com uma dúvida em relação às religiões. Quando ele faz crítica às religiões, ele critica o catolicismo e o budismo. Mas tem alguma que ele não critica? Não, ele critica a religião em geral. Não, eu sei que a religião é a crença numa mentira. Isso. Mas, então é geral, só que ele dirige as críticas especificamente a duas, mas na realidade ele Ele quer abranger todas. Na verdade, assim, pelo que dá pra compreender, ele quer criar quer isolar, assim como que é o Ocidental isolar o direito, da moral, né? Ele quer isolar, ele isola a filosofia, o pensamento filosófico e liga apenas a outras duas, digamos, não são subdivisões, mas ele iguala a arte, a ciência e a filosofia. Ele tenta explicar a filosofia por intermediariedade da ciência. Não há uma hierarquia entre essas três, mas existe uma completude entre elas. Não sei se eu... Mas se existe completude, como é que ele isola? Não tem completude. No sentido nada de completude. É que todas elas são parcialidades de um todo. Então é nesse sentido, não é no sentido de uma completude, mas é no sentido são recortes complementares, enfim, mas qualquer um deles é parcial e diz com a mesma coisa, concorre numa mesma verdade, sem integralizar a verdade. E aí, talvez pela via Spinoza, me dá Schopenhauer. E nesse ponto o pessoal tem. E é interessante que muitas vezes, muitos autores têm alguns encontros com Schopenhauer que não são declarados. Né? E talvez seja por ser inconscientes. Não sei. Mas aqui eu vejo um. Na verdade, assim, ele busca o equilíbrio. Ele dá uma ideia de equilíbrio entre arte, ciência e filosofia. Sempre. Ele explica a filosofia dele, principalmente quando chega na doutrina do pensamento, com base na sensibilidade que dá a arte. Por quê? Porque ele precisa muito de um instrumento que é o instrumento da intermediação. Vocês vão falar disso? Não especificamente, mas... Imagina assim, o que é a natureza para o Castanheda é esse instrumento de intermediação, faz a fonte dele com... Nunca tem um contato direto, sempre tem um tipo de instrumento. E ali, nisso, tu consegue revelar a filosofia.
Né? Então, por que ele se aproxima da arte? Porque a arte, justamente por não estar preocupada em fazer filosofia, ela existe independente do filósofo. Dela, nós vamos poder encontrar muitos pontos em comum, por exemplo, com a matemática. Como assim? Porque o matemático também não precisa do filósofo para fazer matemática. Ele está preocupado com os problemas que se põem a ele quanto matemática. Bom, desses elementos, muito pode se encontrar em comum. Isso que se desdobra a partir daí, portanto, por isso que está presente o recorte dos mundos, do sensível e do não sensível. Exatamente. Porque então é aquele mundo onde ele pode identificar pensamento, portanto, esse que ele chama de deslocamento e, portanto, filosofar. Aqui estaria a filosofia. Por isso que ele era tão recursivo a todos esses instrumentais. Ele vai pegar lá o Proust, vai pegar o Nietzsche, vai pegar uma obra de arte e tal, vai pegar o cinema, né? Tem diversos coisas. Fora nós somos mosaico. Exatamente. É uma ideia de mosaico. Porque sempre qual é um elemento fundamental na crítica dele, a questão da representação. E nesse ponto a gente volta para o Baudrillard, a questão do simular. E a norma. Então seria algo mais ou menos assim, não precisa da construção do Guarda Civil. Não precisa, né? Tanto que ele sempre foi aplicado assim. Mas eu só chego no significado através do sentido no contextualizado. Exatamente. Aí eu preciso do... Exatamente. Desculpa, poderia repetir, assim, mais ou menos, essa linha de não entendi? Porque não há um contexto axiológico na nossa noção de sistema aonde o Código Civil seja um ente por si só. Para ele significar, ele precisa da mediação do todo. Para então se tornar significante. Portanto, aqui tu tem toda a articulação constitucional. É ali que fibrilam os valores. O ordenamento é constitucional. Você pode explicar um pouco. Então, ele separa a filosofia dele nas duas doutrinas, a do ser e a do pensamento, que a gente já meio entrou pelo ponto. Então, especificamente a doutrina do ser. Ele começa explicando a doutrina do ser como assim: o ser tem necessidade de pensar, e o pensamento tem necessidade de pensar o ser. Então, fica sempre esse devia que ele chama, nessa roda, sempre essa dinâmica, sempre um movimento dinâmico, né? Ela mostra que a essência das coisas, ela não é inacessível. É uma crítica injusta. A doutrina do ser, ela fala da essência das coisas, que é basicamente a universidade do ser. Então, bem como o Arão disse, ele faz uma bricolagem de diversos autores, pensamentos, filósofos, e na doutrina do ser ele analisa, por exemplo, o ético, que é a teoria do ético. Ele critica, na verdade, muito a teoria de ético do Freud. Porque ele refuta a ideia da repressão. Ele diz que Freud limita tudo à ideia do pai e da mãe. É um determinista. É tudo pai e mãe. Se tu vai pra rua é porque tu quer encontrar tua mãe lá. Se tu quer, tu tá andando pela casa porque tu quer dormir com a tua mãe. É sempre essa coisa de pai mesmo. Isso. E ele nega a ideia de que o homem se traumatiza, ele é reprimido quando sai do mundo e é privado da mulher da mãe. Divertidíssimas, em que pesa as críticas, né? E ele fala então que quando o ser vai pra rua, ele não fica traumatizado porque a mãe dele não tá lá. Ele começa a interagir com as coisas que estão do lado de fora.
E é isso que eles chamam também de devir, que a gente já falou também, né? Ele faz parte do mundo, o mundo faz parte dele, e tem essa troca. E esse Eu não consegui engolir bem tudo. O que está do lado de fora? Não, do lado de fora eu tô falando agora no caso do fora de casa. Não, mas até vamos falar do lado de fora dele. Uma coisa que é essencial ao pensamento deleuziano, o desejo. O homem é movido pelo desejo. E o desejo vem lá da medida consciente, mas em outra, larga medida também inconsciente. Por essa questão que já começa do antes de estar ali, na formação desse ente que agora é não linear, não freudianamente não linear. É algo que sempre começou antes de nós. Claro, aonde, por exemplo, eu vou pegar aqui, não vou pegar a família do pai e mãe, vou pegar aquela família homoafetiva, que adota uma criança, mas quando adotou aquela criança, ela já tinha um ideal. O que ele vai ser? Vai ser médico, vai ser heterossexual, vai ser homossexual, e portanto ali já tem o corpo sem órgão. Detalhe, quando ele entrou na fila de adoção e não sabe se é japonês, pretinho, loirinho, de azul, já tem o corpo sem órgãos. E é por isso que é o corpo sem órgãos. E ali tu vai colocar naquele mal de alguém. E aqui não há linearidade. Ao contrário do que vê Freud, do ciclo necessário, não. Aquele ciclo é ciclo possível. Poderá ser. Agora poderá ser diferente. Porque justamente o que há na frente é devir. É só a história do vir a ser. E nesse ponto, quem que Deleuze toma sem nunca, aqui vai uma crítica a Deleuze, sem nunca dar a devida nota de rodapé? Marx. Porque isso é Marx. Criticando o capitalismo. E esse corpo era a conclusão da história. Quando ele sai. Quando ela é a segunda vez que ela dá esse comentário, quer dizer assim, Arônia, tu bagunça toda a exposição. Não, eu vou calar. Quando tu sai fora do teu ser, assim, começa a interagir com o mundo interage contigo também. Todos os desejos sociais que existem começam a... Isso é um pessoal das artes. Não é, meu cara, isso aí é o inferno, são os outros. Mas o impessoal, livro das artes de ser. Mas só que observa que não há por trás desse vir a ser sartriano, que é uma condição de liberdade, uma verdade suprema, que é uma condição de aprisionamento, que justificou. Mas não tem verdade suprema se as coisas são as coisas elas mesmas. Agora nessa hora tu corre a fenomenologia de volta e lá com o existencialismo de novo. Não, mas eu nunca. Das filhas! Não, é um grito chamar ele de nazista. Sim, a Eva Braun era cigana. Não, a teoria nunca foi utilizada. A teoria nunca foi utilizada. Tá bom. E o Ster também nunca construiu a Germânia, graças a Deus. Mas em larga medida ela estava na base do direito. Qual é a característica do círculo hermenêutico? Não é a simples fato de que a compreensão da circularidade percebe uma compreensão intersubjetiva na circularidade necessária entre o signo que tu te apropria para essa projeção da tua subjetividade numa condição que resulta intersubjetiva. Não, mas isso é um sentido ontologicamente positivo. Não, porque eu vou te dizer, na visão do Heidegger, tu não precisa dessa externalidade para te fazer presença. Já está lá, já é das ferradas, engomadinho e tudo, roupa de bava, suspensório, chapéuzinho alemão. Essa eu vou utilizar porque eu não tenho nada para dizer agora, mas eu vou pensar. Deixa
Vocês querem salvar o Heidegger do nazismo, mas não adianta, cara. O cara era nazista. Ele era nazista. E claro que a filosofia dele se comprometeu com o olhar político, porque ele era um filósofo engajado. Nesse ponto, ser engajado é médio. Pena foi a opção. Mas não o primeiro, Não é o Wittgenstein, né? Não há uma desruptura, né? E nesse ponto, o compromisso do Sartre, justamente por ser um homem que sofreu a própria invasão da França, o compromisso dele com a liberdade, que é um compromisso que importou na própria ruptura dele com o pensamento do Camus, porque o Camus, por trás do Camus tinha aquela sede marxista, e, portanto, um olhar determinista, porque o marxismo não importa em si, em alguma medida, determinista. Tu não encontra no Sartre e no Heidegger, virando bem, embaixo de umas pedrinhas lá, e, portanto, tu fala uma condição totalitária, e, portanto, isso é uma raiz moderna, isso é uma raiz iluminista, forte. Sim, mas aí tem a influência do Russell também, né? Tem. Por isso que a gente não é fenomenologista. E quando abraça o existencialismo, não é fazer uma crítica ao Heidegger, no sentido de dizer, não, o que o Heidegger disse não serve. Não, o que o Heidegger disse serve, temos que usar tudo que o Heidegger disse. Só que faltou dizer mais, tem que superar essa questão do totalitarismo. E nesse ponto, o que a gente se robustece? Robustece a intencionalidade, para falar a linguagem do Russell, da fenomenologia, a intencionalidade do Sartre, com o rigor do Heidegger. Porque o Heidegger tem um rigor filosófico que é maravilhoso. É maravilhoso o rigor do Heidegger. Não dá para abrir mão disso. Agora, a condição de liberdade que ele persegue, ela se justifica de uma maneira iluminista. Rigor quanto sistematização? Não, rigor mesmo na própria epistemologia, o modo de falar, a precisão, o deslocamento dele entre os filósofos clássicos. O Sartre chega num momento da produção dele, até porque justamente ele se liberta do olhar iluminista, ele perde esse compromisso de diálogo com determinadas fontes. Assim. Tu não vai ter uma presencialidade tão direta e recorrente, por exemplo, de um diálogo da metafísica kantiana no Sartre, de um modo direto. Por quê? Porque ele não vê a necessidade disso. Muito pelo contrário. O recorte do Sartre é toda uma ruptura com esse pensamento. Então, daí diz assim, tá, mas então tinha que se estabelecer um diálogo. Isso que tu está pedindo, mais rigor. Isso o Heidegger tem. Isso o Heidegger tem muito bem. E o Gadamer leva ao extremo. Não, paroxismo. É fantástico. Né? E é por isso que é tão bom. E quando tu puxa o Sartre ainda junto para isso, a potencialidade renova. Lembrando que há um mote comum entre eles. Como? O existencialismo. Né? O buscar lá. Né? E é isso mesmo. Ainda dentro da doutrina do ser, e já pegando o teu gancho ali para dizer assim, ser é tempo. Essa ideia de que o pensar não está condicionado ao tempo, mas o ser está condicionado ao tempo. É porque o pensar está no tempo. Ele procura explicar como isso. E pensar é concretizar, por isso é ideia sensível. Ele explica a doutrina do ser através da síntese do tempo. Ele começa explicando que o ser é presente, passado e futuro ao mesmo tempo, de uma forma espiral. Então, imaginando, vamos criar, vamos fazer uma imagem, vamos construir a imagem, né? O ser, ele nunca tem, além de não ter um fim,
ele sempre passa, o eterno, ele passa, da forma como ele pensa, ele vai passando sem, ele não fecha-se em si mesmo, mas ele sempre é um ato contínuo, dinâmico. Então, nós pegamos um exemplo até para facilitar. Escrever é devir. É um ato que está sempre incompleto. Cada frase, a ideia de que ao terminar uma frase se coloca um ponto, não é verdade. Porque aquela frase, ela não se exaure no tempo. Tudo que você escreve uma vez, se você vai revendo ao tempo, você imagina uma incompletude naquele ponto final que você coloca naquela frase. Eu lembro que a questão da representação, nós eliminamos sempre um mote no Por isso que ler aquela frase que você escreveu é um eterno devir, é o devir. Eu andei pensando agora, tem um exemplo agora. Guarani. No caso do Código, tinha o Código Civil de 1916. A sociedade foi se alterando. Tu vai sempre lendo aquela mesma frase, aquele mesmo artigo, à luz de coisas novas. Nasceu concubinato. Agora pode separar, agora pode divorciar. Tá, já não tá mais dando, vamos fazer um Código novo. Há 5 anos atrás fizeram um Código novo e já tá alterado. Não entrou a homofetividade, mas a gente pode ler à luz da homofetividade. É sempre alterando, sempre nesse devir, sempre na construção das coisas que acontecem ao redor para dentro do direito. Né? Tá, e essa ideia do Deleuze, ele busca mais atrás do que Spinoza, mais atrás do que Heráclito, ele vai para Platão. Ele critica a ideia de Platão, tenta libertar a gente da ideia da coisa ideal, daquele mundo sensível. Ele chama a teoria de Platão de doutrina seletista. Ele tem um texto sobre isso. Doutrina das pretensões. Tudo que é ser, tudo que é coisa, pretende certas características que estão idealizadas em algum lugar. E ele tenta libertar a gente dessa. Em algum lugar não, na gente mesmo. Na gente mesmo. Porque qual é a característica do homem do Platão, da noção? Como é que eu penso o outro? Como eu projetado. Então daí aquilo não faço para os outros o que tu não quer que faço para ti. Porque então, ou seja, o modo como tu te relaciona com os outros é o modo como os outros vão se relacionar para ti. É sobre essas frases que o Deleuze está marchando, né? Então quando tu fala do homem platônico, é esse homem platônico. Esse problema que tem tanto na República também tem na política, né, nas histórias, né? Que são uma moral absoluta. Esse é o problema que teve a interpretação clara. Aí ele tenta libertar a gente dessa teoria de julgamento de perfeição, sempre em busca daquilo, esse julgamento moral que no final é transcendente, porque tu vai buscar alguma coisa que está dentro de ti, mas não faz parte de ti, tu está sempre em busca daquilo, da coisa ideal, do perfeito, e ele tenta libertar a gente é o que a gente é. Não existe um homem perfeito que a gente tem que ir atrás. De novo, Sartre de novo, Camus, Nietzsche, muito Nietzsche, né? Muito Nietzsche. Vocês estão vendo que o nome Nietzsche é um nome insistentemente amado. Né? Fernanda tem seminário Ele explica uma relação entre o ser e o pensamento através da ideia de Spinoza, explicando a questão do paralelismo. Então ele refuta Descartes naquela frase básica: penso, logo existo. Você não existe só porque você pensa, você não pensa só porque você existe. Está tudo próprio do ser. O ser nasce pensando, e até retoma algumas ideias de a imanência do ser é própria do ser, que remete a Hannah Arendt.
Tu existe porque tu pensas e o ato de pensar é próprio do ser. E pensar é um ato contínuo, é um eterno devir, um processo criativo que está ligado ao eterno retorno de Nietzsche. Essa tua ponte. E até o retorno, né, todo mundo lembra, já falamos diversas vezes, é aquela coisa que te põe diante daquelas mesmas situações diversas vezes, e não quer dizer que, e isso não quer dizer que sempre vai acontecer a mesma coisa, né? Então o eterno retorno não é lido assim, muito pelo contrário. Por isso que Nietzsche não é um nihilista, não é um descrente que ele diz. Quando for contar essa história, né, esse tom, cada vez que tu cai, que tu levanta, se tu não gostou, da última vez que tu levantou, levanta de um modo mais bonito. Né? Como é que tu gostaria que essa história fosse contada? Né? Então, age, seja o teu personagem, seja o teu biógrafo, toma as raias da tua vida, olha o Deleuze, olha o Sartre, olha o Foucault, a coisa está lá fora, né? É a projeção. E aqui o Heidegger, mas só que qual é a diferença? Por que se tem mais possibilidades no Sartre? Pela questão da não linearidade. Sim, aqui tem mais Gadamer, né? Pela leitura de claro, E muito bom. E agora a gente está conseguindo reconhecer aqui, tem uma matriz a matriz do Gadamer é Heidegger, agora Gadamer não é Heidegger. Não, esse é escola. Tu não tem como chegar a totalitarismo em Gadamer. Agora, no Heidegger, a gente já viu que chega. E já que essa ideia do penso, logo existo, está construída, né, por Deleuze, e que cada ser, apesar de ser uma coisa única, nós somos diferentes, ele diz que pensar, o verdadeiro direito a pensar é o direito de discordar. Se eu não sou igual a ninguém, ao mesmo tempo que nós fazemos parte de uma coisa única, os pensamentos são sempre diferentes, a gente sempre vai chegar a uma conclusão diferente, não existe um senso comum. Isso, dizer, não há senso comum. Não existe um senso comum. O que é verdade? São conceitos determináveis. Isso, natural. Eu gosto de dizer com as devidas restrições, nesse ponto ele é muito bom. E deixou uma boa herdeira aqui, a pesquisadora do INGO, que é a Selma. Admiro muito a Selma. Trabalhando com direitos fundamentais na linha do INGO, muito bem. É uma bela herdeira do sobrenome. E do pensamento do INGO e do próprio pai dela. Retomando aquela ideia de que o verdadeiro direito de pensar é um direito de discordância, ele fruta qualquer ideia. Qual justiça? O que é verdade? O que é verdade para mim pode ser uma verdade para você, apesar de estarmos dentro de um contexto único, né? São conceitos passíveis de ser determinados, né? E como é que, eu sei que eu estou fazendo mal aqui, como é que McIntyre, Precisa de quem? Entra via o próprio discurso, né? Que é o que edifica tudo isso. Tu aplica bem, né? Essa condição. Qual é a raiz que não há? No pragmatismo. Sim, aí vem da tradição. Essa raiz do William James, que está na base dele, tu não vai encontrar aqui. Agora, tu tem uma ponte com a questão da sensibilidade. Mas daí fala em sensibilidade com pragmatismo americano, que não é nem o empirismo do Locke, do Bacon, é outro. Essa é uma distinção. Bem, então na mesma linha da doutrina do pensamento, ele analisa a imaginação. Porque pensar, raciocinar acima de alguma coisa é imaginar alguma coisa. E a imaginação ela sempre vai estar em discordância com a razão. Porque a imaginação ela é sempre empurrada ao infinito. Pode imaginar qualquer coisa. E a razão não, ela tem limites finitos.
Exatamente, que aí fica uma coisa contradizendo a outra, mas ao mesmo tempo elas fazem parte de uma única coisa que é o pensar. Seria Pensar é imaginar e é raciocinar em cima de alguma coisa. E a necessidade do homem se transcender a ele retoma aquela que vocês já viram na abertura, né? Da colocação do homem na visão deleuziana, da transcendência não mística, ou de uma mística natural, mas natural cosmogônica, né? No sentido Por isso que pensar é o eterno de Deus. Você sempre imaginando, você sempre criando um movimento. e se apropriando de signos externos. Um processo estanque, né? E aí ele analisa também Kant nessa hora. Ele na verdade, ele trabalha as quatro Kant, as quatro faculdades do pensar no Kant, né? Ele centra todo o seu estudo na razão e ele Kant dá a ideia da sensibilidade, que passa por um processo de imaginação, que passa por um processo de entendimento até chegar à razão. O ápice do pensar é a razão para Kant. Deleuze sendo o ápice de pensar num primeiro estágio que é a sensibilidade. Todo o processo de pensar passa por critérios de sensibilidade e daí ele explica a ideia da arte, né? Agora vamos lembrar o seguinte, aqui há um discurso do Deleuze voltado para o Kant, mas que não chega a atingir tanto o Kant, ele atinge o Descartes, porque o Kant opera com essa questão do mundo sensível, porque dos limites da razão pura, não é por outra razão que o nome da obra que marca a entrada do Kant no mundo do idealismo alemão é crítica à razão pura, né? E depois vai dar os limites da tangencialidade na questão do empirismo, e aí a crítica aos dois estão no crítica à razão aplicada, né? Para construir justamente uma nova metafísica, não desprendida disso tudo, que onde é que fica claro na metafísica dos costumes, e que efetivamente reconhece a complexidade de compreensão. Daí o prolegômetro dos seus costumes. Ele, na verdade, assim, pelo que para depender da leitura dele, Kant, na verdade, a sensibilidade, a imaginação, ele cria como ele subjuga a razão. Eu vou explicar, vou ver se eu consigo explicar. Ele subjuga o pensamento. Só que o pensamento dele é um pensamento que também é emocional, né? O pensamento em Deleuze não é razão no sentido humanista. O pensamento como condição de movimento. Portanto, a compreensão para Deleuze vai estar sempre no movimento. Interpretar e concretizar. Você não tem muitas leituras possíveis disso, né? Mas o que fica claro no Deleuze é que na imanência tu não tem pensamento, né? As coisas lá e tu aqui não acontece nada. Tem que haver o deslocamento, não pode haver passividade. E portanto ele constitui uma metafísica ativa. E é por isso que ele vai fazer uma clínica ativa e não uma clínica passiva, como é a psicanálise pré-Deleuze. Ele não formula nada pela ausência, ele formula tudo pela troca, pela resposta aos movimentos. Que é o seminário do André. Tem esse conjunto. Exatamente, dialoga, porque por isso que o diálogo do Deleuze é a representação. E quando o André se aproxima para falar de lógica pura pelo núcleo da teoria semiótica, ou seja, ele partiu de Frege, foi para Bertrand Russell,
para Wittgenstein 1, para ir para Wittgenstein 2, necessariamente a luz do que ele pensou? Teoria da representação. E a lógica não é nada além do que uma espacialização de signos, né? Espacialização mental, virtual, mas espacialização, né? E justamente que dá a base da crítica do Poincaré. Desde quando mudar os nomes das coisas faz com que eu pense melhor sobre elas? Poincaré critica a lógica formal dizendo isso, né? Então agora fazer um símbolozinho assim quer dizer que eu vou pensar melhor? Não. Existe um diálogo entre a esquizoanálise e a psicanálise existencial, sabe? Só pela questão do movimento, a questão da observação, né? Tem sim. E hoje, eu acho que a grande porta que nós temos com a psicanálise é justamente essa psicanálise cabocla, né? Mestiça, que bebe de tudo isso, e para ser aplicado em qual sentido na clínica? No sentido de evidenciação de quais valores se põe numa condição melhor no caso concreto, nas múltiplas condições. E, portanto, é uma psicanálise necessariamente proativa. Em teoria dos sistemas, claro. Em complexidade, claro. Em teoria do discurso, claro. Primeiro a gente faz coisas com direito, com física, com química, com tudo. Política, economia, né? Só que com uma psicanálise transversa, que hoje dialoga até com a filosofia da ciência. Porque ela revela muito bem o paradigma do observador. Ela é desconstrutora por excelência. Ele continua falando sobre o ato autêntico de pensar pressupõe uma solidão criativa. Ele retorna que o ato de pensar também está muito ligado. Pensar é sempre enfrentar o caos. Ligando, aí esboçando um plano sobre o caos. Caos no sentido grego, né? Caos no sentido de completa desordem é o meu pensamento que bota isso em ordem, essas categorias em ordem. O pensamento criador ultrapassa os limites da intersubjetividade, ficando apenas no plano do transindividual. Não há uma criação autêntica que não esteja em relação com o caos e que não seja um pensamento de ser. E a cultura acha, enfim, o seu sentido no ser natureza e na criação do eterno plano do Criador. É interessante, né? Agora aqui, eu identifico duas coisas. Primeiro, uma maior leitura feita de Nietzsche por Deleuze. E em segundo lugar, o distanciamento de Deleuze conosco, que é esse recorte profundo de sujeito-objeto que o Deleuze faz, que aí que eu reputo a má leitura do Nietzsche, né? Eu acho que justamente uma das críticas que Nietzsche faz ao racionalismo que o antecede é esse recorte de teoria prática, razão, desrazão, isso aí está no núcleo do pensamento nietzschiano, e ele retoma com essa dicotomia de sujeito-objeto. Do modo profundo como ele faz. Não que eu não acho que seja uma dicotomia que não se deva ir a ela, mas sempre é um modo polarizado, sabendo que ela hoje é porosa, como não foi na lógica iluminista. Agora ele não, ele adota o recorte. Não sei, é isso que a gente tinha preparado para o painel, assim, uma ideia geral, porque geral tem muita coisa. E é muito rico, como vocês estão vendo. Sobre todo mundo escreveu alguma coisa, ele se manifestou a opinião dele, então a gente fez uns pontos, assim, selecionou
o básico para todo mundo ter uma introdução para o casamento de Deleuze. E selecionaram talentosamente. Eu acho que em outro momento poderíamos retomar a questão da sensibilidade da estética. Eu não tive realmente tempo de ler mais a questão da sensibilidade, como é que ele trabalha a questão da estética. Acho que poderíamos retomar em outro momento. Esse é bem relacionado com o Kant, essa questão da sensibilidade da estética, porque o Kant tem estudo sobre a estética, não? Vai encontrar o moderno, o magnífico, né? E ele vai se apropriar das categorias do Kant, Ele centra, o que nós falamos anteriormente, ele centra na sensibilidade, tá? Ele fala da questão da sensibilidade do artista, principalmente Deleuze que trabalha no cinema. Ele vai temporalmente Kant, depois Deleuze morreu em 95. Matou, né? Agora. se suicidou. No câncer. E aí acham que foi um acidente. Alguns acham que foi um suicídio. Outros acham que aconteceu um acidente assim, que se desequilibrou. Aquelas coisas assim que não falam muito, mas tem uma história aí em volta dele. Sempre tem essas histórias ocultas. O Camus tem a dele também, a do Castelo Mal Assombrado. Ele compra o Castelo Mal Assombrado, daí morre a noiva, ele morre depois. Só que os franceses odeiam esse tipo de assunto. Diferente dos americanos que não tem 13º andar, os europeus não são dados a esse tipo de assunto. Quando exploram turisticamente isso. Mas o Deleuze é um contemporâneo de Foucault. A produção dele começa no final dos anos 50. Em 48 ele já estava dando aula no Sorbonne. Estava tendo aula no Sorbonne. Tendo aula, mas a produção dele começa no fim dos anos 50, e vai se estender até os anos 90, onde encerra com a obra escrita junto com o Félix Guattari, que é um grande companheiro dele de epistemologia, também psicanalista, que é a filosofia. O que é filosofia? O que é filosofia? E o Platão também escreve. E o Platão também escreve. Ele teve o mesmo orientador da Foucault, Guilherme Candide, e auxilia Foucault nos estudos sobre a visão, digamos, o pupilo dele. Ele auxiliou, ele não estava com o mesmo, não teve o mesmo peso, mas foi um auxiliar na pesquisa. E teve alguns momentos também, quando Foucault descreve a clínica, o nascimento da clínica, também houve participação de Deleuze. Eu trouxe alguns livros de Deleuze, se quem quiser olhar, uns 3 ali, os primeiros. Onde ele fala do Bergson, tem um só de diversos textos dele sobre diversos assuntos. E aquele outro xerox também, que o Gustavo me mostrou, de Deleuze para iniciante, está em espanhol. E aí, gente? Muito bom, em primeiro lugar. Parabéns. Palavra aberta. Maravilhosas intervenções. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não